O homem grampeia um cartaz de desaparecido no poste de telefone, suas mãos tremendo. É um dos centenas que ele colocou hoje, e para o olho não treinado, levanta uma pergunta assustadora. Por que alguém estaria colocando um cartaz de desaparecido, com o próprio rosto nele? A pessoa mais importante para este homem desapareceu sem deixar pistas. Sem telefonema, sem nota, sem um único vestígio de evidência, apenas desapareceu. Com o tempo, este homem encontrará a pessoa que está procurando, mas de certa forma, ele desejará não ter encontrado. Mas para resolver o mistério, primeiro, precisamos voltar ao início. Apesar de serem gêmeos idênticos, os dois irmãos sempre foram muito diferentes. Um tem talento para esportes e atletismo, era a estrela da liga infantil e agora é um ávido competidor em maratonas locais. O outro prefere atividades internas, como jogar videogames, ler e desenhar. Um é um ávido carnívoro e o outro é vegetariano desde uma excursão a uma fazenda aos 10 anos. Eles podem ter o mesmo rosto, mas suas personalidades, a maneira como se vestem e a distinta tatuagem de leão no braço do gêmeo atlético garantem que ninguém jamais poderia confundi-los um pelo outro. Apesar das diferenças, eles permaneceram próximos. Após 25 anos sendo irmãos, eles ainda conversam diariamente enquanto apreciam a única coisa em que concordam: o café. Durante o café da manhã de sábado na cafeteria local favorita, o irmão atlético pergunta ao irmão artístico se ele já ouviu falar do novo lugar de fast food na cidade. É uma lanchonete de hambúrgueres que está oferecendo refeições gratuitas para promover sua inauguração e atrair novos clientes. O irmão atlético planeja aceitar a oferta mais tarde, quando for almoçar. O irmão artístico não está muito interessado, mas pede ao irmão para avisá-lo se as batatas fritas forem boas. Eles terminam seus cafés, seguem caminhos separados, e o irmão artístico não pensa mais nisso. Isto é, até o próximo dia chegar, e ele não tem notícias do seu irmão desde o café. Não é totalmente inédito, mas o suficiente para levantar uma pequena suspeita na mente do homem. Ele manda uma mensagem para o irmão, leve, mas ainda preocupado. O hambúrguer te deu dor de barriga? Você está bem? Outro dia se passa, e ainda nada. Agora ele está preocupado. Liga para a namorada do irmão para verificar, e seu estômago afunda quando ela admite que não o vê desde sábado. Isso basta, algo está errado. Ele vai até a casa do irmão e encontra a garagem vazia, as luzes apagadas, ninguém em casa. Ele se apressa para pensar nos próximos passos. A polícia provavelmente não vai levá-lo a sério sem sinais de atividade suspeita. De uma perspectiva externa, o irmão dele aparentemente fez uma viagem sem avisar ninguém. Mas ele não faria isso. Ele avisaria seus entes queridos primeiro para não preocupá-los. O gêmeo artístico sente sua cabeça girar, com pensamentos espirais para o pior cenário. Não, ele não pode se desesperar. Ele precisa manter a cabeça clara. Se ao menos houvesse uma maneira de rastrear seu gêmeo desaparecido. Os irmãos tinham ativado o rastreamento de localização nos celulares meses atrás e ainda devem estar compartilhando as localizações. Se o irmão ainda tem o telefone, ele poderá descobrir sua localização. O aplicativo indica que o celular do irmão dele está em uma cidade a aproximadamente 2 horas de distância. Melhor se mexer, e rápido. Quanto antes ele resolver esse possível caso de desaparecimento, melhor. Talvez tudo acabe sendo um grande mal-entendido, e tudo ficará bem. Ele só pode esperar. Mas ao chegar ao local onde supostamente o telefone de seu irmão estaria, não há sinal dele. Ele vê o carro abandonado do irmão na beira da estrada, com a porta destrancada. O celular dele ficou no banco do motorista ao deixar o carro. Seu estômago se contorce em pânico. Sair da cidade inesperadamente é uma coisa, mas seu irmão nunca deixaria seu carro e telefone assim, a menos que algo terrível tivesse acontecido. O homem examina o ambiente em pânico, buscando pistas de onde seu irmão possa ter ido. Nada. Aqui só tem um lugar de fast food. Mas espere, talvez alguém dentro tenha visto algo. Um dos trabalhadores ou os clientes. É improvável, mas é melhor que nada. Ele empurra a porta e corre para dentro, onde o funcionário no balcão o cumprimenta com um sorriso largo e um tanto vago. Ele pergunta se ela viu um homem idêntico a ele, mas ela nega com a cabeça. Durante todo o dia, ela só viu os clientes. Ele gostaria de experimentar um hambúrguer e uma bebida de graça? Promoção especial nova. O homem recusa, fazendo uma careta para a desumanidade de oferecer fast food para alguém em tanto sofrimento. Por um momento, ele pensa que vê o sorriso dela vacilar, revelando um brilho de crueldade fria e dura em seus olhos, por baixo da aparência de simpatia.
Mas tão logo ele vê isso, desaparece, e o sorriso está de volta no lugar. Este lugar está dando arrepios nele. Ele usará o banheiro rapidamente e depois voltará a procurar seu irmão lá fora. O tempo é essencial. No banheiro, ele espirra um pouco de água fria no rosto, deixando a leve ardência trazê-lo de volta ao seu corpo, enquanto o pânico ameaça dissociá-lo dele. Mantenha o foco para continuar a busca. Então, pelo canto do olho, ele o vê. Não pode ser. Mas é. Lá, na parede do banheiro, há uma cópia idêntica da tatuagem de leão do irmão dele. Está desbotado, quase invisível, mas com certeza está lá. Ele chama a polícia, mas eles não podem ajudar. Afinal, não há como vincular definitivamente seu irmão desaparecido a este restaurante. Um design de leão e um hambúrguer grátis não bastam para construir um caso, mas ele sabe no fundo que eles tiveram algo a ver com isso. E ele não é o único. A Fundação SCP começa a investigar a rede de restaurantes devido ao caso dele, que chama-te a atenção. Eles até atribuem a ele uma designação oficial, SCP-2789. SCP-2789 é uma franquia de restaurante de fast food, com o nome de Beef Belly Bills. Serve almoço e café da manhã. E cada SCP-2789 inclui fritadeiras, grelhas, máquinas de refrigerante e sorvete em funcionamento. Quando uma instância do SCP-2789 surge, ela se integra aos encanamentos e linhas elétricas próximas, estendendo tubos e fios que se conectam ao sistema mais próximo. Isso não é a única coisa estranha que ocorre quando um novo Beef Belly Bills é inaugurado, mas você provavelmente já deduziu isso pelo contexto. Quando uma instância aparece, haverá pelo menos 4 membros da equipe dentro. Apesar de parecerem humanos, esses funcionários não podem ser removidos do local, mesmo à força, e se recusam a sair após o fechamento diário do restaurante. Quando uma instância do SCP-2789 é destruída, os funcionários se dissolverão em pilhas de tecido e fluidos corporais. Isso pode parecer horrível, mas está longe de ser o aspecto mais perturbador do SCP-2789. O verdadeiro horror do SCP-2789 gira em torno do acordo promocional que 30 pessoas aleatórias na proximidade do restaurante anômalo serão selecionadas a cada ano. O método de seleção desses indivíduos é desconhecido, mas cada um recebe um hambúrguer grátis com a bebida escolhida. Parece bom demais para ser verdade, e é porque é. Após vários casos de pessoas desaparecidas serem ligados às contas de barriga de boi, especialmente vítimas que receberam essa promoção, a Fundação designou agentes para monitorar a atividade em alguns dos restaurantes. Quando um indivíduo era selecionado para a promoção, os agentes rastreavam seu paradeiro e monitoravam sua condição remotamente. As primeiras pessoas a quem a oferta foi feita recusaram, sem nada notável acontecer. Mas então, uma mulher de meia idade no norte da Califórnia, aceitou. 5 horas após comer um hambúrguer e tomar refrigerante, ela dirigiu por mais de 1 hora até outra cidade. Aparentemente, ela não havia planejado essa viagem com antecedência, e foi tomada por um impulso súbito de dirigir até a cidade. Agentes da Fundação notariam depois que a cidade para onde ela foi não tinha uma franquia do Beef Belly Bills. Na época, isso não parecia relevante, mas a importância desse detalhe logo se tornaria tragicamente clara. Os agentes observaram a mulher sair do carro e caminhar até a esquina de uma rua movimentada. Ela de repente agarrou o peito e caiu no chão como se tivesse sofrido um ataque cardíaco. Quanto ao que aconteceu a seguir, bem, fica um pouco complicado. Os agentes designados para seguir a mulher não conseguiram se lembrar do que viram, nem seus equipamentos de gravação capturaram qualquer vídeo ou áudio do incidente. Em vez disso, suas câmeras apenas registraram estática intercalada com imagens do logotipo do Beef Belly Bills. Tudo o que os agentes se lembravam era de ver a mulher desabar. E então, como se tivesse aparecido do nada, havia um novo Beef Belly Bills, onde o corpo dela havia caído. Para onde ela foi? De onde veio o restaurante? Por que eles, ou qualquer outro civil na área, não conseguiram se lembrar do que ocorreu? No mesmo dia, a análise do material retirado do local de uma franquia demolida do Beef Belly Bill retornou do laboratório, e uma imagem horrível começou a se formar. Componentes estruturais de uma instância do SCP-2789 continham vestígios de medula óssea, líquido espinhal e epiderme humana usada como isolante para fios elétricos. Eles encontraram um cérebro humano ampliado escondido nas paredes do restaurante. Testes de ácido desoxirribonucleico do material combinaram com um homem desaparecido em cidades distantes de onde o restaurante surgiu.
A análise de ácido desoxirribonucleico do material do novo restaurante revelou compatibilidade com a mulher da Califórnia. Com essa nova informação, a equipe de pesquisa da Fundação conseguiu fazer suposições para esboçar o processo de formação das instâncias do SCP-2789. Após consumir um hambúrguer grátis e sentir um impulso de viajar para uma cidade próxima, a pessoa é designada como SCP-27892. Ao chegar ao destino, o SCP-27892 sofrerá algo similar a uma insuficiência cardíaca congestiva, e seu corpo aumentará rapidamente de massa até atingir cerca de 4 metros de altura e largura. Neste estágio, com tamanho suficiente, os tecidos e fluidos da vítima começam a se transformar em materiais comuns no SCP-2789-2, como fiação, bancadas, mesas e cadeiras. Se houver prédios no caminho, serão absorvidos pela estrutura. O SCP-2789 foi visto se unindo a prédios como supermercados, igrejas, postos de gasolina e bibliotecas. Os cérebros recuperados das instâncias do SCP-2789 ainda emitem impulsos elétricos, indicando que os humanos transformados nesses restaurantes podem ainda estar vivos. Ainda não se sabe se eles têm consciência de sua condição ou de qualquer coisa. A origem das pessoas dentro dos restaurantes é incerta, porém a análise do material orgânico deixado após a destruição do prédio sempre corresponde ao ácido desoxirribonucleico da estrutura. Após a descoberta inicial da anomalia, a Fundação SCP começou a rastrear a atividade do SCP-2789. Quando uma nova instância surgiu no Colorado, um pesquisador foi enviado para entrevistar a equipe e esclarecer mais sobre a natureza da anomalia. Primeiro, o pesquisador, cujo nome foi retirado do arquivo, e que portanto eu vou me referir como Pesquisador B, de Berger, falou com um funcionário da instância SCP-2789. O funcionário saudou o Pesquisador B com a saudação padrão. Olá, seja bem-vindo ao Beef Belly Bills. Como posso ajudar? O Pesquisador B solicitou mais informações. Quando o restaurante chegou pela primeira vez à área, o funcionário sorriu e disse que abriram oficialmente para negócios no dia anterior. Que tal experimentar o nosso hambúrguer bacon, alface e tomate? E por apenas R$ 3,99, você pode fazer dele um combo. O Pesquisador B recusou e pediu esclarecimentos. O quando foi estabelecido, mas como o restaurante chegou lá. E como ele apareceu tão rápido? O funcionário balançou a cabeça e deu de ombros. Me desculpe. A voz deles era animada, mas um pouco vazia, como um computador cuspindo uma linha pré-programada. Para perguntas sobre nossa empresa, fale com o diretor executivo. Ele é a vida da empresa. Esperamos que ele possa ajudar. Na Beef Belly Bills, o atendimento ao cliente é nossa prioridade. A menção de um diretor executivo despertou o interesse do Pesquisador B. Houve relatos de um misterioso homem mais velho em várias instâncias do SCP-2789, que afirmava ser o diretor executivo e fundador da empresa. As descrições do homem variavam, com apenas algumas constantes. O homem sempre vestia terno e usava um grande bigode. Talvez houvesse alguma verdade nessas afirmações. Eu suponho que você não seria capaz de contatar seu diretor executivo e pedir para ele vir aqui, seria? O caixa balançou a cabeça. O diretor executivo disseram, vai e vem quando quer. Ninguém podia dizer a ele o que fazer, muito menos um simples caixa. Quando o Pesquisador B estava saindo, o caixa o chamou. Quase esqueci de perguntar. Oferta especial, hambúrguer grátis com bebida à escolha. Gostaria? O Pesquisador B sabia o que significava e o que aconteceria se comesse o hambúrguer do SCP-2789 após tê-lo investigado por um tempo. Ele recusou a oferta e se preparou para deixar o local. Enquanto ele fazia isso, o caixa ficou angustiado, o rosto ficando vermelho, e gritou com o Pesquisador B por ser ingrato por não aceitar seu presente. Mas quem era ele? Eles estavam se referindo ao Pesquisador B ou a este lendário diretor executivo e fundador. O Pesquisador B tinha suas próprias suspeitas, embora não pudesse ter certeza. 30 minutos após a entrevista, operativos da Fundação invadiram SCP-2789 e evacuaram todos os clientes. Os funcionários se recusaram a sair, e quando tentaram removê-los à força, eles desapareceram e reapareceram na cozinha. Sem opção, a Fundação prosseguiu com a demolição, destruindo o prédio. Mas não antes de pegar o hambúrguer e a bebida anteriormente oferecidos ao Pesquisador B para teste. Após a destruição do prédio, amostras de comida e bebida continham vestígios de sangue humano, muco e medula óssea no molho do hambúrguer e na bebida.
Embora não tenham obtido muitas informações sobre a natureza do SCP-2789, a Fundação aprendeu algo. Quem quer que seja o misterioso velho designado SCP-2789. Era a equipe que respondia a ele. Ele poderia estar no comando de toda a operação. Se ele realmente fosse o agente fundador, RR significa redigido, apenas um pouco de humor da Fundação. Viajou para uma instância SCP-2789 em Washington para tentar uma entrevista com o fundador. Talvez o famoso Beef Belly Bill, ele mesmo. O agente R encontrou o homem de bigode sentado à mesa no estabelecimento, tomando um milkshake. Quando solicitado, ele aceitou ser entrevistado. O agente R pediu ao homem para detalhar seu envolvimento com a anomalia. Ele respondeu: "Eu sou o diretor executivo desta excelente empresa. Bonito, não é?" O agente R não concordou plenamente. Ele respondeu, não um fã de como as franquias do restaurante estavam sendo construídas. Sabe, sacrificando vidas humanas inocentes e transformando seus corpos em restaurantes de fast food derivados organicamente. O fundador riu e disse que teme ter um negócio de sucesso atualmente, pois exigiria sacrifícios. Eu esperava que alguém da sua fundação soubesse disso. O agente R manteve um rosto estoico, mas intimamente estava chocado. Como esse homem sabia sobre a fundação? Mais importante, o que ele sabia sobre isso? Ele desviou o comentário focando nas contas de barriga de boi. O fundador concordou com isso. Claro. Estava eu no meu escritório em um belo dia e pensei: e se eu pudesse aumentar o número de restaurantes no meu negócio e a produção, ambos sem nenhum custo? Claro, existem algumas coisas moralmente ou eticamente questionáveis. Aqui, o agente R interrompeu, elevando sua voz. Centenas de mortes só para aumentar a produção? O fundador limpou a garganta alto para encobrir o som da voz do agente R, então continuou falando, peito estufado de orgulho. Mas no final vale tudo para aumentar meu negócio. Todo indivíduo que aceita meu presente é um herói. Um cordeiro sacrificial em prol de algo muito maior que si próprio. Não é como antigamente quando lhe ofereciam um sacrifício humano para ajudá-lo. Não, o mundo mudou e me adaptei com ele. Afinal, eu sou a alma da empresa. Essas palavras. O agente R já tinha ouvido elas antes. Ele se pronunciou. Os funcionários repetem as mesmas palavras. O que exatamente isso significa? Em vez de responder à pergunta, o fundador terminou seu milkshake, sugando alto o que parecia ser sorvete através do canudo de plástico. Ao terminar, ele piscou para o agente R e disse que era um segredo da empresa. Então ele se levantou, jogou seu copo vazio em uma lixeira e se desculpou para ir ao banheiro. Sozinho, o agente R chamou a unidade Força Tarefa Móvel Kai-17 para deter o SCP-27891. Contudo, ao chegar no local, a unidade não encontrou o fundador em lugar algum. A instância do SCP-2789 foi prontamente destruída, e sua localização e contenção se tornou prioridade máxima. Eles não sabiam como ele conhecia a Fundação, mas precisavam descobrir rapidamente, de qualquer maneira. Qualquer instância do SCP-2789 que seja descoberta deve ser imediatamente destruída para evitar que se espalhem. A Força Tarefa Móvel, CHI-17, Cross Country, é designada para localizar instâncias assim que surgirem. Eles conseguem isso monitorando as redes sociais e outros 89 disponíveis. Neste momento, a Fundação ainda não foi 89. Neste momento, a Fundação ainda não conseguiu conter o SCP-27891. Mas os membros do Força Tarefa Móvel, CHI-17, foram aconselhados a tentar contê-lo sempre que a oportunidade surgir. Uma cela de contenção humanoide padrão foi preparada para a ocasião, embora eu tenha minhas dúvidas. Não quero lançar aspersões sobre a equipe de pesquisa e suas escolhas, mas tudo o que observei sobre este homem indica que ele não obedece às leis da natureza. Nem deve ser considerado o homem comum que aparenta ser. Ao ler a entrevista com SCP-27891, fiquei impressionado com a menção do homem ao sacrifício humano. Ele mencionou que era uma prática comum antigamente, mas que se tornou obsoleta com o tempo, obrigando-o a se adaptar à nova forma de fazer as coisas. Embora seja óbvio para qualquer um atento que este homem não é um magnata comum de fast food, desenvolvi minha própria teoria sobre sua verdadeira natureza. Ele é uma espécie de deus ancião, para usar a linguagem de um horror cósmico, um ser antigo e poderoso que requer sacrifício humano, de uma forma ou de outra. Uma vez eles foram oferecidos a ele.
Agora ele os caça com a oferta de uma refeição gratuita, transformando seus corpos em ferramentas para espalhar sua influência por toda a nação, e talvez o mundo. Eu não sei de onde veio o Bill Barriga de Boi, como eu comecei a chamá-lo. Também não sei qual é o seu grande plano, se ele tem um além do crescimento contínuo e infinito, à custa de inúmeras vidas humanas. Só sei que ele não pode continuar sem controle. De alguma forma, ele deve ser parado. Enquanto isso, todos nós faríamos bem em lembrar do velho ditado: não existe tal coisa como um almoço grátis. Confira o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá e assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-1352, Diabo de Poeira Senciente. Você